Boa noite, amados adoradores, irmãos na fé, irmãs, onde quer que você esteja, aqui em Portugal, no Brasil, na Espanha, ou em outra nação do planeta. Quem sabe essa palavra vai chegar a você na sua língua, é o que eu espero, amém? Para honra e glória dele, do nosso Rei. E essa meditação estou aqui em Portugal, tarde já da noite, já 11h30 da noite, mas meu coração queimando por uma mensagem para a sua vida, para o seu ministério. Aqui no livro de Levíticos, nós temos meditado sobre o tabernáculo, sobre música, adoração com música ou sem música, num projeto chamado Além da Música, sobre, na verdade, nosso sacerdócio na presença de Deus. Meu esposo é um homem que fala muito sobre sacerdócio e acaba que a gente aprende com o marido e absorve sobre isso. E estamos aqui em Levíticos capítulo 10, versículo, nós estamos exatamente após Nadab e Abiú terem sacrificado, chegado na presença do Senhor com fogo estranho. Um fogo estranho, um fogo que não vinha de onde deveria vir, e eles morreram por causa disso. Há muita coisa para nós meditarmos aqui nesse texto, no que tange ao nosso sacerdócio na presença de Deus, de como nos achegamos para oferecer adoração, para oferecer serviço, seja em que área que for, na obra do Senhor, oferecer um cântico, oferecer uma obra de caridade, oferecermos qualquer coisa para o nosso Deus. É muito sério a maneira de onde estamos tirando esse fogo, de onde estamos tirando a nossa inspiração, de onde estamos tirando a nossa motivação, Até mesmo a Bíblia fala que até o dinheiro que vem da prostituição não deve ser aceito na casa de Deus. Interessante, né? O dinheiro que vem de uma forma suja, de uma forma pecaminosa, pode ser que quantia for, a gente não deve receber esse dinheiro na casa de Deus. Tudo isso de maneiras de fogo estranho. Quando você se achega na presença de Deus, você acabou de xingar, acabou de brigar, chega irado, algum pecado na área da imoralidade, impurezas. E olha o que está dizendo aqui. No versículo 8, fala assim: vinho, também falou o Senhor a Arão. Aqui que eu quero enfatizar, porque a palavra de Nadab e Abiú você já conhece, né? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso para vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O tema dessa palavra aqui, irmãos, é sobriedade no nosso sacerdócio. Naquela época as pessoas bebiam muito, né? O vinho era uma bebida altamente desejada. Interessante que está falando, não bebe demais, não, né? Paulo acaba tendo que dividir as pessoas também, só não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Talvez, irmão, o seu problema não seja essa questão de uma sobriedade com abstinência de vinho, mas a palavra de Deus está nos chamando, está nos atentando para sermos sóbrios. Paulo fala de um culto racional. Apresenteis os vossos corpos, o meu corpo, como um culto racional na presença de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Existe um culto, existem ações, existe um serviço de adoração que deve ser prestado racionalmente, mentalmente, onde eu tenho consciência de quem eu sou, de como eu estou fazendo, se eu estou tendo problema com alguém, se eu estou sendo dizimista, se eu estou sendo ofertante, se preciso pedir perdão para alguém, eu preciso ser perdoado por alguém, se preciso me humilhar diante de alguém. Há alguma coisa que deve ser feita, aliás, tudo deve ser feito racionalmente, onde eu tenho uma consciência. Por isso que para me tomar a ceia, eu preciso também ter consciência da situação do meu casamento, da situação do cuidado que eu estou tendo com o meu corpo, com a minha alma, com os meus pensamentos, com a minha mente. E aqui Moisés está falando: olha, irmãos, vocês têm que ser sóbrio.
Você tem que ser sobriedade. Muito interessante porque ele fala aqui, para fazer diferença, versículo 10, Levíticos 10, fazer diferença entre o santo e o profano. Parece que versículos atrás, Nadab e Abiú perderam a noção do que era o santo, do que era profano, do que era aceitável diante de Deus, do que não era aceitável diante de Deus. E hoje essas coisas estão se misturando. Igrejas todas pintadas de preto, tudo escuro. Músicos que é a tal do nada a ver. O que tem a ver? O que tem a ver? O que tem a ver eu escutar uma música do mundo? Irmãos, isso é profano. Eu, particularmente, não concordo com isso, porque aqui em Filipenses, capítulo 4, né? Filipenses 4, de 8 a 13, fala assim, portanto, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí eu tenho uma pessoa que passa o dia inteiro, a noite toda, esse final de semana, TikTok, no YouTube, filmes, são séries, né? Séries de vampiros, séries com cenas explícitas de sexo, né? De imoralidade. Se eu estou vendo uma cena imoral num filme, um ator, um ser humano praticou aquilo ali, eu estou aceitando aquilo, achando aquilo bonito, né? O santo profano, músicas que muitas vezes a inspiração dessas músicas está lá nos terreiros de macumba, está por praticantes de satanismo, músicas que são inspiradas por pessoas satanizadas, pessoas endemonizadas, pessoas inspiradas pelo inimigo, fazem aquilo de propósito para produzir incredulidade no coração de quem vai receber aquela inspiração, o fruto daquela inspiração. Sobriedade, olha aqui o que Moisés está falando já naquela época, né? Sede sóbrios, meus irmãos, sede sóbrios para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Se Deus está me prevenindo, porque no decorrer dessa caminhada pode ser que as coisas do dia a dia, o famoso nada a ver, né? Ou quando eu aprendo, é só pegar o meu violão e tocar, é só pegar o cara e tocar, é só dobrar meu joelho e orar, é só chegar na igreja e orar, que tá tudo certo, né, irmão? Tá tudo certo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tem as coisas imundas e tem as coisas limpas. Muito interessante, porque o profeta Ezequiel, que foi um profeta que também teve um contato muito intenso com a glória de Deus. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, repete textos e visões celestiais, apocalípticas, né? Ele teve o privilégio de ver a glória, literalmente, de Deus, de ver querubins. Isaías foi tocado por um serafim do céu, meu Deus. E esses homens, eles temiam muito o Senhor. Ezequiel chegou até a ficar viúvo como um ato profético, como estava a nação. O preço que esses homens passaram, a intimidade com Deus que eles desenvolveram foi uma coisa tremenda. E esse Ezequiel, que viu a glória de Deus, né? A Bíblia fala que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. De Deus não se zomba. Às vezes a gente só pegar o microfone e falar alguma coisa, ou às vezes eu fazer uma caridade, né? Às vezes eu não sou nem um dizimista correto, eu já vi músico falar assim, estou devendo meu dízimo, tem 6 meses que eu não dou o dízimo, né? Eu me lembro de uma irmã muito sincera uma vez, que eu orientei as pessoas a confessarem os seus pecados, ficar sem tocar, e geralmente a gente pensa mais em pecados na área de imoralidade, né? Na área sexual e tudo, mas essa irmã foi tão sincera. Pela primeira vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastora Luciana, eu quero me afastar um tempo do louvor, sabe por quê? Porque tem muito tempo que eu não dou o dízimo, e eu sou uma pessoa que eu devo em vários lugares da cidade. E ela me mostrou uma lista de pessoas que ela devia, não era tão grande assim, mas ela entendeu, pela santidade que ela queria entrar, que aquelas dívidas eram uma vergonha para o reino de Deus, que ela não estava honrando o nome de Jesus com aquelas dívidas realizadas por imprudência com o dinheiro e ela estar em falha no Senhor com dízimos e ofertas. Olha o que é quando o temor de Deus
entra no coração de uma pessoa e a pessoa entende o que é o santo, o que é o profano, o que é o imundo e o que é limpo. Quando essa sobriedade espiritual entra, quando essa luz vai entrando mais profundamente dentro de nós, para que nós não venhamos oferecer ao Senhor esse fogo estranho. Ezequiel 44, 23, esse versículo é maravilhoso e fala assim: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Irmãos, hoje somos um reino de sacerdotes. Não podemos ignorar, quero colocar um outro texto aqui para ler exatamente como está no texto de Pedro. Hoje somos um reino de sacerdotes diante do Senhor. 1 Pedro 5, 8, olha o que Pedro fala aqui. Somos uma esperança de Deus, uma esperança de alguém que vai trazer o reino de Deus aqui na terra. Somos sacerdotes. Temos a função de oferecer um incenso santo e puro. Deus não vai aceitar a coisa oferecida de qualquer jeito naquele dia. Pode ser que ele diga para alguns: olha, eu não te conheço. Você curou, expulsou demônios, mas eu não te conheço. Vai para o lago de fogo. Vai para o inferno. Inferno. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, ele fala: estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo estado pelos mesmos sofrimentos. Em outra versão, ele também fala essa mesma palavra: sede sóbrios e vigilantes. Vigia, meu irmão. Vigia. Que tipo de fogo? O problema é quando a gente pensa que a gente já sabe fazer a obra de Deus, né? Isso aqui eu sei fazer. Tocar, eu sei tocar. Abrir a Bíblia, abrir um culto, eu sei abrir um culto. Fazer um grupo familiar, uma reunião de oração, eu sei fazer. Será? Será? Sejamos humildes. Você pode meditar então Levíticos 10, de 8 a 10, 1 Pedro 5, de 8 a 9, Ezequiel 4, 23, Filipenses 4, de 8 a 13. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê paz e produza em nós o temor do Senhor. Um grande abraço para você, em nome de Jesus.